Olá! Hoje vamos abordar um tema muito sensível, mas fundamental no contexto do tratamento oncológico. Muitas vezes, quem passa por um processo de quimioterapia vive uma jornada complexa, cheia de altos e baixos. E, por vezes, surge uma sensação de frustração. A sensação de que o tratamento não está a funcionar como se esperava ou que os efeitos secundários são particularmente difíceis de suportar. É precisamente essa interação entre o corpo e o medicamento que vamos tentar perceber melhor. Esta é, sem dúvida, a grande questão. Deposita-se tanta esperança em tratamentos que são, de facto, muito avançados, mas a resposta do corpo nem sempre é ideal. É uma pergunta absolutamente legítima. Se a chave para a resposta não estiver apenas na potência do medicamento em si, e se estiver em algo mais próximo, algo que acontece dentro do nosso próprio corpo todos os dias? É exatamente isso. Há cada vez mais evidência que sugere que o sucesso de um tratamento como a quimioterapia pode ser profundamente influenciado pelo que chamamos de ambiente nutricional. Pensemos nisso desta forma. O medicamento é uma semente poderosa, mas para essa semente germinar e crescer forte, precisa de ser plantada num terreno fértil. Se o terreno estiver hostil, pobre em nutrientes e cheio de obstáculos, até a melhor semente do mundo terá dificuldades em vingar. Muito bem, vamos aprofundar um pouco esta ideia. O nosso corpo é, na verdade, um ecossistema incrivelmente complexo. E a forma como o alimentamos cria um certo ambiente lá dentro. Esse ambiente pode ser um aliado, abrindo caminho para que os medicamentos atuem de forma eficaz. Ou, pelo contrário, pode criar uma série de barreiras que acabam por dificultar e muito a sua ação. É uma ideia poderosa porque nos devolve alguma margem de manobra. Então, concretamente, o que é este ambiente nutricional? De uma forma muito simples, é o estado geral do nosso organismo, que é moldado diretamente por aquilo que comemos e bebemos no dia-a-dia. Este ambiente interno tem um impacto direto em fatores cruciais, como a inflamação silenciosa, as flutuações constantes do açúcar no sangue e, claro, a saúde geral das nossas células. É este cenário que interage, a cada momento, com a medicação que está a ser administrada. Agora que o conceito está mais claro, vamos olhar para a parte prática. Como é que certos hábitos do cotidiano, muitas vezes feitos de forma inconsciente, podem estar a criar verdadeiros obstáculos ao tratamento? Vamos analisar 5 dos bloqueios mais comuns que podem de facto diminuir a eficácia da quimioterapia. E aqui estão eles. Primeiro, os picos constantes de açúcar no sangue. Depois, um estado de inflamação crónica no corpo. Em terceiro, um intestino que não está em equilíbrio. Quarto, algo que pode parecer estranho, o excesso de nutrientes. E, por fim, algo tão simples como ter horários de refeição desregulados. Vamos ver cada um deles com mais calma para se perceber o seu impacto. Comecemos pelo açúcar no sangue. Sempre que se consomem alimentos como pão branco, bolachas, bolos ou se bebe um refrigerante, o nível de açúcar no sangue sobe em flecha. O corpo, para se defender, liberta uma grande quantidade de uma hormona, a insulina, para tentar arrumar essa confusão. O problema? A insulina também funciona como um sinal de crescimento para as células. Se os níveis de insulina estão constantemente altos, isso pode inadvertidamente estar a dar energia extra precisamente às células que o tratamento tenta eliminar, o que torna o medicamento menos eficaz. Agora, a inflamação. A inflamação aguda, quando nos cortamos, por exemplo, é uma resposta saudável. Mas a inflamação crónica, de baixo grau, muitas vezes alimentada por uma dieta rica em alimentos processados e gorduras de má qualidade, é outra história. Imagine que o medicamento é uma mensagem muito específica que tem de chegar a um alvo. A inflamação crónica funciona como um ruído de fundo constante, uma estática que interfere com essa comunicação. A mensagem do medicamento perde-se no meio do barulho e tem mais dificuldade em chegar onde precisa. E esta imagem ilustra a diferença de uma forma muito clara. De um lado, um ambiente anti-inflamatório que se consegue com uma dieta rica em vegetais, fruta, peixe. Aqui, o caminho para o medicamento está mais limpo, os efeitos secundários tendem a ser mais fáceis de gerir e o sistema imunitário tem mais força. Do outro lado, um ambiente pró-inflamatório, cheio de obstáculos, que pode intensificar os efeitos secundários e que deixa o sistema imunitário completamente sobrecarregado. A diferença é abismal. Vamos agora falar de um herói muitas vezes esquecido nesta história, o intestino. A saúde do nosso microbioma intestinal, quer dizer, das bilhões de bactérias que vivem lá, é absolutamente essencial. É no intestino que muitos medicamentos são, de facto, absorvidos e processados. Se este ecossistema estiver desequilibrado, a capacidade do corpo para aproveitar a medicação da forma correta fica seriamente comprometida. E o que é que costuma prejudicar este equilíbrio tão delicado? Bem, são coisas que vemos todos os dias. O excesso de açúcar e de alimentos muito processados, que acabam por alimentar as bactérias más, a falta de alimentos fermentados, como um bom iogurte natural ou kefir, que nos dão as bactérias boas, e a presença constante de aditivos e conservantes, que podem perturbar todo o ecossistema, gerando mais inflamação e dificultando a absorção dos fármacos.
E agora chegamos a um ponto que pode ser uma surpresa para muita gente. No mundo da nutrição, e principalmente durante um tratamento oncológico, a ideia de que quanto mais melhor pode ser, na verdade, perigosa. É muito comum a preocupação com as carências, mas o excesso também pode ser um problema, e um problema sério. O ponto aqui é muito importante. O fígado e os rins são os grandes trabalhadores responsáveis por metabolizar e filtrar os fármacos da quimioterapia. Se houver um consumo excessivo de calorias ou mesmo de proteínas, mesmo que venham de fontes saudáveis, estamos a dar trabalho a mais a estes órgãos. Uma sobrecarga constante pode diminuir a sua capacidade de processar a medicação de forma estável, o que pode levar a picos e vales nos níveis do fármaco no sangue, tornando-o menos previsível. Por último, o fator tempo. O nosso corpo funciona com base num relógio biológico, o famoso ritmo circadiano. Este relógio não regula apenas o sono, regula o nosso metabolismo, a produção de hormonas, tudo. Fazer refeições a horas completamente aleatórias ou comer uma refeição pesada muito tarde à noite desregula completamente este relógio, e isso pode afetar a forma como os medicamentos são absorvidos e metabolizados, porque o corpo não está a funcionar no seu ciclo ótimo. Muito bem, já vimos os problemas. Agora vamos falar de uma estratégia que tem sido cada vez mais estudada como uma forma de, precisamente, limpar o terreno para o tratamento. Falo do jejum intermitente. É fundamental sublinhar que isto não é, de maneira nenhuma, uma cura. É sim uma potencial ferramenta de apoio para ajudar a criar um ambiente interno mais favorável ao tratamento. Então, o que é isto do jejum intermitente? Não é sobre passar fome, é sobre criar uma estrutura de horários para as refeições. É um padrão alimentar que simplesmente alterna entre uma janela de tempo em que se come e um período de jejum. O objetivo principal é dar ao sistema digestivo e ao corpo todo um período de descanso para que ele se possa reparar e reequilibrar. E qual é o primeiro grande benefício desta prática? Ao criar estes períodos sem ingestão de comida, evitam-se os picos constantes de açúcar no sangue e, por consequência, de insulina. Lembra-se de termos falado disto como o primeiro obstáculo? Pois bem, o jejum aborda este problema de frente. O que é que isto significa na prática? É muito importante. Ao manter os níveis de insulina mais baixos e estáveis, está-se a ajudar a criar um ambiente metabólico que é menos hospitaleiro, menos favorável ao crescimento e à multiplicação de células problemáticas. No fundo, é como se lhe estivéssemos a reduzir o acesso ao combustível. Mas os benefícios não se ficam por aqui. Um jejum bem programado também ajuda a reduzir a inflamação geral do corpo, aquele tal ruído de que falámos antes. Também permite que o intestino descanse e se recupere, o que melhora a saúde do microbioma. E, finalmente, ativa um processo fascinante chamado autofagia, que é basicamente o sistema de reciclagem e limpeza das nossas células, onde elas se livram de componentes velhos ou danificados. Isto otimiza a saúde celular no geral. E com isto chegamos à parte mais, mas mesmo mais importante de toda esta conversa. Toda esta informação não tem como objetivo que alguém haja por conta própria. De todo. O objetivo é dar conhecimento, é capacitar para que se possam ter conversas mais ricas, mais informadas e mais produtivas com os médicos e toda a equipa de saúde que faz o acompanhamento. Esta frase resume a ideia central. A nutrição não é um detalhe, não é um extra. Pode ser um fator com impacto real. Reconhecer que a forma como uma pessoa se alimenta pode de facto influenciar os resultados do tratamento é o primeiro passo para uma abordagem mais completa e integrada à saúde durante todo este processo. E agora peço a máxima atenção. Quero ser absolutamente claro neste ponto, que é o mais importante de todos. Nenhuma alteração alimentar, e muito menos algo como o jejum, deve ser implementada durante um tratamento oncológico sem a aprovação explícita e a supervisão atenta da equipa médica. Cada caso é um caso. O que pode ser seguro para uma pessoa pode ser perigoso para outra. A segurança tem de vir sempre em primeiro lugar. Então, como se pode usar esta informação de uma forma segura e construtiva? Uma sugestão é levar estas perguntas para a próxima consulta, perguntar abertamente: o meu estado nutricional atual é o mais adequado? Questionar diretamente: uma estratégia como o jejum intermitente poderia, no meu caso específico, ser segura e benéfica? E, muito importante, informar-se sobre que tipo de apoio nutricional, como um nutricionista especializado em oncologia, está disponível. E terminamos com esta reflexão, tendo em conta tudo o que vimos hoje sobre como a alimentação influencia o ambiente interno do nosso corpo, desde a inflamação até à forma como os medicamentos funcionam. Será que a nutrição não é, de facto, uma das aliadas mais poderosas e, por vezes, mais esquecidas que temos à nossa disposição? Fica a pergunta, que vale a pena ser explorada, sempre em conjunto com a equipa de saúde. Muito obrigado pela atenção.